As cidades concentram grandes redes de serviços para organizar a vida das pessoas. Eu vou convidar o professor Léo Aquio e o agente dos Correios, Bernardo, para explicar como a teoria dos grafos auxiliou na concepção do sistema de entrega das correspondências. E em seguida, vamos perceber como as cidades são espaços de criação artística. Por exemplo, o grafite. Numa conversa com o grafiteiro Marcelo Joe, Léo demonstra como a geometria projetiva permite explorar outras formas de visualizar o mundo. Para mim, a matemática sempre foi a melhor forma de enxergar o mundo. Eu sempre vi matemática em tudo, mas só ver não era suficiente. Eu precisava convencer meus alunos que não paravam de me perguntar para que serve a matemática. Então, eu senti o dever de mostrar como a matemática está em toda parte no dia a dia. Matemática em toda parte 2. Algumas cidades são tão grandes que para entregar pessoalmente essa carta, talvez eu leve um dia inteiro e mesmo assim não encontre o endereço. Por isso, a entrega das cartas nas grandes cidades depende de empresas altamente especializadas, que trabalham com uma série de conhecimentos matemáticos. E é justamente a matemática por trás das entregas de correspondências que eu estou indo investigar agora. Só quando a gente entra num centro de distribuição como esse, percebe como pode ser difícil entregar uma carta. Para organizar toda essa correspondência, que vai para um monte de lugares diferentes, separar as cartas segundo critérios bem definidos pode ser uma ótima ideia. Há muitos anos, o critério de separação utilizado pelos Correios é o bom e velho CEP, ou Código de Endereçamento Postal. O CEP é um código numérico composto por 8 algarismos decimais, e nenhum deles entra aqui por acaso. Cada um dos 5 primeiros representa uma subdivisão do território brasileiro. E os 3 últimos indicam localidades, logradouros, códigos especiais e unidade dos Correios. Dessa forma, o CEP facilita a organização das correspondências e é um ótimo exemplo da utilização dos números como códigos. Nas cidades, a gente está o tempo todo usando os números para codificar, ordenar e contar. Depois de separar as cartas e saber para onde elas têm que ir, a gente precisa entregar cada uma delas. Hoje eu estou no centro de distribuição dos Correios para falar com o Bernardo, um veterano das cartas. Bernardo, você já entregou muitas cartas de amor? Acredito que sim, né? Sempre é bom fazer essas entregas. Como é que você organiza as suas cartas dentro da sua bolsa? De forma a otimizar o meu tempo de entrega e que ele seja facilitado. Você faz um planejamento da rota? Bom, eu planejo muito em relação ao tempo. Quantos quilômetros mais ou menos você anda por dia? De 2 a 4 quilômetros. E quanto você carrega em quilos? Bom, de 8 a 10 quilos. O trabalho do Bernardo levanta uma ótima dúvida matemática. Qual é a forma mais eficiente de se entregar uma correspondência? Para responder a isso, a gente precisa saber se o Bernardo consegue voltar ao ponto de partida sem passar 2 vezes pelo mesmo lado de uma rua. E uma boa solução é representar cada cruzamento como um ponto ou vértice, dessa maneira. Depois, a gente transforma cada lado da rua em uma ligação ou aresta. Esse tipo de esquema é chamado de grafo, e só de olhar para ele, a gente já sabe a resposta da nossa pergunta. Basta saber se a quantidade de arestas em cada vértice é par,
Porque cada vez que o Bernardo entra e sai de um ponto, ele gasta 2 ligações. Se ele conseguir gastar uma quantidade par de ligações em cada vértice, ele vai precisar passar uma única vez em cada lado da rua. Quer dizer, com a teoria dos grafos, a gente consegue traçar o caminho mais eficiente para a entrega de uma correspondência. Nesse caso aqui, o Bernardo consegue um trajeto que passa uma única vez em cada lado da rua e retorna ao ponto de partida. Isso que agora parece fácil só foi possível graças à solução apresentada por um grande matemático chamado Leonhard Euler. A ideia dele foi simples, mas genial. Os habitantes da cidade russa de Königsberg, atual Kaliningrado, se perguntaram por séculos se era possível atravessar a cidade passando apenas uma vez em cada uma de suas 7 pontes. Eles fizeram de tudo para descobrir, mas tiveram que esperar um bocado por uma demonstração definitiva. E isso só aconteceu em 1735, quando o suíço Leonhard Euler conseguiu, enfim, decifrar o enigma das 7 pontes de Königsberg. O que Euler fez foi desenhar uma representação simples da cidade, que permitiu a ele concluir que para atravessar cada ponto ou vértice são necessárias 2 linhas, uma para entrar e outra para sair. Estava plantada a semente daquilo que seria chamado 100 anos mais tarde de teoria dos grafos. Até hoje, os grafos são a base matemática da montagem eficiente de redes de tubulações, cabos de fibra ótica, redes de internet, sistemas de câmera de vigilância e muitas outras coisas fundamentais para o funcionamento das cidades. Pesquisar a entrega de correspondências faz a gente ver como a matemática ajuda a organizar a vida na cidade. Mas cartas, encanamentos e redes de internet não são as únicas coisas que a gente precisa para viver nas cidades. A vida urbana é tão complexa que a gente está o tempo todo construindo, reformando e modificando a cidade para tentar fazer dela uma casa mais confortável. Se tem uma coisa exclusiva das cidades que me deixa de queixo caído, é a arte urbana. Porque os artistas conseguem realmente transformar espaços abandonados e decadentes. É um tipo de intervenção que deixa a cidade mais aconchegante e agradável. Por isso, me deu vontade de ir atrás de um artista urbano, para entender melhor como funciona a vida desses caras. E como não pode deixar de ser, aproveitar para investigar onde tem matemática na arte urbana. Hoje eu vou conversar com o artista Marcelo Jou, um cara que se suja bastante na hora de trabalhar. Jou, a parte mais difícil do seu trabalho é lavar as roupas depois de pintar? Não, na verdade eu tenho as minhas roupas de pintura e aí sujou, não tem para onde correr. E que tipo de material você usa normalmente? Bom, desde do pré, né, que o grafite a gente também faz em casa, então é papel, lápis, borracha em casa. E na rua é látex, rolo, spray, claro, basicamente muito spray. E na verdade é mais isso, spray e látex no muro, direto. E como você consegue fazer imagens tão realistas? Então, acho que o grande segredo do grafite, não só o grafite, né, mas qualquer pintura que você tenha ideia na tua cabeça ou no papel para passar para o muro, é a ampliação, né? É ponto de referência, a escala. Você consegue ver uma relação entre a matemática e o seu trabalho? Cara, assim, a gente pode não pensar matemática, que é a matemática que está ali, vou calcular agora, mas ela está ali, luz e sombra, aonde bate, proporção, escala, distância, planos, isso tudo ela está presente sim, com certeza. Uma boa parte das imagens que a gente produz tem a intenção de parecerem reais. Essa sensação de realidade vem de muitas coisas, mas a principal delas é a perspectiva. Ela é a responsável pela sensação de profundidade numa pintura, por exemplo. Quando a gente olha essa imagem de frente, tem a impressão de que os objetos estão em 3 dimensões, graças à perspectiva.
Para usar a perspectiva corretamente, a gente tem que levar em consideração o ponto de fuga, a linha do horizonte, o ponto de vista e o plano projetivo. Na geometria euclidiana, as retas paralelas nunca se encontram. Mas quando a gente vê duas paralelas num plano projetivo, a impressão é que elas vão se encontrar. E elas se encontram no chamado ponto de fuga, que é o ponto de convergência das linhas que descrevem a profundidade dos objetos. Esse efeito tridimensional faz com que a imagem fique mais próxima da forma como a visão humana percebe as coisas no dia a dia. E é justamente a manipulação correta desses conhecimentos que permite ao pintor criar a sensação de profundidade e realismo em suas obras. Outro efeito artístico muito interessante foi obtido quando se mudou o ponto de vista. Esse é o princípio da anamorfose, uma técnica que consiste na criação de uma imagem que ganha proporções tridimensionais e uma grande sensação de realidade, se for vista de um ponto específico. Mas a mesma imagem, vista de outros pontos, parece ter as proporções distorcidas. A anamorfose é uma técnica muito interessante e sempre surpreendente, mas ela não é exclusividade das artes. Na verdade, mesmo que a gente às vezes nem perceba, as imagens anamórficas estão em muitos lugares das cidades, como nas sinalizações de trânsito, por exemplo. Essas formas são pintadas assim para facilitar a visão dos motoristas a partir do ângulo em que eles se encontram em relação ao asfalto. Mas independente da técnica usada para fazer as imagens, não dá para negar que elas têm um papel fundamental na vida da gente. Na verdade, elas são como uma linguagem comum, que todo mundo entende, mesmo quando não se fala a mesma língua. E se você parar para pensar, quase toda a vida nas cidades é codificada e organizada por imagens. As cidades são muito complexas. É tanta gente e tanto concreto que a gente passa o tempo todo criando novas formas de organizar a convivência entre as pessoas e amenizar a dureza da paisagem. A matemática tem ferramentas incríveis para tudo isso. Quer dizer, se viver nos grandes centros urbanos é uma arte, a matemática certamente é uma das tintas mais importantes que compõem essa tela.